Estamos aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso estudo, hoje falando sobre o capítulo 17 da obra Desperte e Seja Feliz, intitulada Técnicas de Reabilitação. É um capítulo muito interessante, porque Joana vem trazer informações da nossa relação com a consciência cósmica, com Deus, falando diretamente sobre as nossas experiências psicológicas individuais, na relação com a dor e o sofrimento, que na grande maioria das vezes, em razão da nossa inconsciência, as leis universais, né, a nossa relação com Deus, a consciência cósmica, nos causa uma cisão psicológica, né, com o universo, né, com as leis do universo. E essa experiência se caracteriza no nível coletivo e individual como uma experiência de neurose, como uma perda profunda de sentido existencial. Foi construído ao longo dos séculos uma relação com o divino, com a imagem do divino, né? Ou dos seres, ou do ser que coordena a nossa existência na condição de criador, né? Ou em algumas religiões, esse Deus Pai e Mãe que realiza a dinâmica da vida, como uma relação muito punitiva, uma relação a qual é trazida principalmente na área ocidental, muito marcada pela realidade do pecado. E diante dessas condições que foram propostas em termos teológicos, instalou-se um estado psicológico neurótico, porque muitas vezes a criação divina, né, as relações com a própria existência, e que são, na realidade, manifestações energéticas decorrentes do nosso livre-arbítrio interagindo com essas leis, eram vistas como algo que não poderia ser tocado, que caso fosse tocado seria, né, visto como algo que deveria ser punido. Como experiência de toda a ordem, né, nós temos, foi até feita uma lista, né, dos 7 pecados capitais, nos quais, uma vez, né, realizando essas condutas de excesso, que são manifestações energéticas da criatura humana, o indivíduo se colocaria em um estado que deveria receber uma punição, né? E é interessante porque quando nós nos relacionamos com a imagem da divindade a partir desse lugar, os mecanismos de funcionamento da harmonização espiritual não estão dentro de nós, dentro da psique. O locus dinâmico desse processo de reabilitação energética fica nas mãos de um ser externo a nós e ele nos inflige essa realidade, nos causando sofrimento por questões que nem mesmo tínhamos consciência. Então, há uma perda de sentido na relação com a vida, porque nós ficamos com medo, é uma relação com a vida cheia de medo, na qual nós não ficamos com a realidade interna amedrontada de errar, de cometer esse pecado. Nós criamos personas religiosas em torno disso, dos bons meninos religiosos, na busca de não ser punido, ou seja, a relação com o divino fica uma relação da criança infantilizada com o pai, bravo e punitivo, iracundo e feroz. E a dor, nesse sentido, como ela é um processo externo à psique, ao espírito, ela tem uma perda de sentido existencial porque são mecanismos energéticos criados para a vida sem qualquer sentido, a não ser para causar sofrimento para nós, quase como uma perversidade da divindade. Então, isso leva a uma perda de sentido existencial que vai conduzir às neuroses que conhecemos. Porque o núcleo, dos fatores que caracterizam o estado neurótico é justamente a perda de sentido existencial, a perda de conexão consigo, cujos sintomas já são uma tentativa de reconexão
da consciência mais superficial com a consciência superior, que é o espírito. Dentro dessa lógica, Joana apresenta uma proposta baseada na doutrina de Kardec, totalmente diferente, trazendo uma dor e o sofrimento preenchidos de sentido existencial, colocando não mais como um capricho de um Deus que se relaciona com uma criança deseducada aqui fora, mas como fenômenos energéticos que nós mesmos manobramos e que foram delineados por essa consciência cósmica, mas num nível de neutralidade, no qual, à medida que nós vamos experimentando a vida, isso chega não porque somos seres demoníacos, que cometemos pecados, dores e precisamos ser punidos, mas como seres que precisam passar por um processo de educação emocional e, a partir das experiências energéticas da vida, preenchidas de sentido, conhecimento e experiências de enriquecimento, onde há uma vida e essa vida, né, do universo precisa ser tocada e não ser experimentada com medo e fugir dela, o indivíduo vai começar a atritar com a vida a partir desse lugar, e nesse atrito ele vai gerar um processo de discriminação afetiva e intelectual que vai o guindar na direção do anjo. Então é uma dor totalmente diferente. É tanto que ela nem coloca necessariamente como um processo de dor, mas ela coloca como uma técnica de reabilitação relativas a processos de expressões da lei energética desenhado pela consciência cósmica, que habitam tanto fora como processos manobrados que vêm sincronicamente externos à psique, mas que têm relação direta com a psique, e processos intrapsíquicos, nas doenças físicas, nos estados psicológicos e nos estados constelados, como nós estudamos no capítulo dos complexos, né? E essa constelação dos nossos complexos interiores vão gerar sincronicidades que vão atrair fatores positivos ou negativos para nós, como símbolos da nossa experiência individual, que precisa ser reflexionada, integrada, meditada, conscientizada, para fazer nascer a experiência angélica, não no sentido de uma purificação sem males, mas no sentido de uma plenitude e integração das subconsciências instintivas que se agitam em nós. Então, ela traz essa técnica de reabilitação como experiências que nós vivemos em outras existências, nas quais o nosso livre-arbítrio, por ser um livre-arbítrio desorganizado em razão do nível que ainda estagiamos, essa técnica apresentada pela divindade, ela vem justamente organizar esse livre-arbítrio, levando reflexão e discriminação, a partir de um lugar de consciência e preenchimento da vida. É uma dor com sentido. É um sofrimento com sentido. É um sofrimento que vai nos guindar a um nível de consciência superior, uma vez assimilado. É tanto que ela compara esses processos a processos educacionais relacionados à divindade. É como que nós não conseguindo penetrar na realidade divina através de um processo filosófico, ativo, amoroso, é necessário esses choques mais brutos em relação à energia que nós mesmos constelamos em torno de nós, para gerar discriminação, afetividade e reflexão, e dentro desse processo a consciência amadurece na direção da consciência cósmica, no sentido bem mais amplo do que ela está agindo no nível do automatismo primitivo. Então ela vem falar de uma proposta totalmente diferente, né? Se eu tenho uma enfermidade no passado ancestral, era uma maldição, era um destino sombrio. Se eu tinha incompreensões, eram obras do demônio. Inclusive, esse mal, essa sombra, também era projetada num ser que estava fora de mim. As calúnias, as perseguições, eram tramas de um demônio externo que tramavam pela nossa queda simplesmente por capricho, né? Essa força demoníaca oposta à realidade divina. E que muitas vezes o êxito aparecia somente em aplausos, né? Só pela via do aplauso, pela via da glória, né? Dessa glória terrestre, na condição até de títulos religiosos, experiências religiosas ou experiências sociais, né? Em cargos que eram comparados até a experiências divinas.
Dentro dessa realidade, ela vem trazer um outro ponto de análise. Ela vai dizer: enfermidade é reflexão. É algo que precisa ser integrado, que vai exigir reflexão. Enfermidade física é um movimento da energia tentando voltar à sua harmonia, que antes estava excessiva, né? Enfermidade física. A incompreensão são fatores constelados dos nossos complexos, exigindo a recuperação moral e a integração desses fatores. Ela vai trazer aqui essa incompreensão. As calúnias é um exercício, segundo fala ela, ó, que são fatores externos, para um testemunho de exercício do amor em relação ao perdão, em relação à compreensão daquele que está tomado pela sombra e nos calunia, a superação do rancor, da mágoa, do remorso, quase como um treino, para que o indivíduo, a partir dessas experiências de ataque social, ele vá treinando essa reflexão para que ele possa pairar emocionalmente acima desses fatores perturbadores da vida. Ela vai dar sentido à morte, ela fala a chegada da morte, a morte de outro indivíduo a quem valorizamos, é uma oportunidade de aprender a valorizar, né, as oportunidades existenciais, né? Ou seja, de honrar os tesouros da vida, a presença das pessoas, das coisas, né, de estar sempre com esse sentimento de honraria pela vida, que é uma proteção contra a inflação. É um fator consciente que demonstra a nossa pequenez, até em relação do ego, em relação ao próprio inconsciente profundo, que é uma estrutura muito maior do que essa consciência. Então, vai refletir essa dinâmica de maneira muito lúcida. E essa honra de valorização da vida, ela é uma proteção contra os excessos que nos levariam a estados de sofrimento. O abandono, né, ela vai colocar aqui, ó, você vê que ela passa pela enfermidade física, por questões das relações sociais, das incompreensões, as calúnias que ela coloca no capítulo. Ela fala sobre a morte e ela falando das questões do abandono junto às tarefas, né, que nós realizamos na vida, em tarefas espíritas, em tarefas familiares, em compromissos na vida como um geral. Ela vai dizer que muitas vezes trabalhar a emocionalidade para que esse abandono não se converta em solidão, mas numa solitude para melhor trabalhar o mundo íntimo, onde nós somos colocados em um local de atenção para que essa atenção diminua para o externo e se volte para o interno, dentro dessa realidade que ela traz aqui. Ou seja, você vê que ela vai trazendo todos os desafios da vida como oportunidades de exercitar aspectos profundos da alma, oportunidades do exercício de realizar. Isso é totalmente diferente da dor punição ancestral, neurótica e sem sentido, que era equalizada pelas religiões ancestrais. Né? Hoje, a proposta da doutrina é uma dor rica, que é inevitável, porque ela precisa passar por um processo de parto, um parto natural, e todo parto dói, mas uma vez que esse parto é processado, surge um amor profundo em relação ao desenvolvimento dessa criança nova que nasce, né? E ela, encerrando aqui, né, ela fala também, em termos ainda de dor, ela vai trazer as presenças espirituais negativas, né, como um exercício constante do mental, de vigilância e aprimoramento, de autoanálise para conhecer a si mesmo e estar sempre em vigilância em relação a esses professores terríveis que ficam ao nosso redor, trazendo a nossa sombra, porque só a obsessão, porque é a sombra pessoal. E diante dessa sombra, a obsessão empurra na direção da consciência para que caminhemos na direção que façamos nos ir ao ato a partir da sombra, né? Atuando a partir dessa sombra, nós vamos experimentar esse lugar de atuar a partir dessa sombra, evitando esse lugar a partir desse processo de autoanálise que a própria obsessão gera uma vez estejamos vigilantes, né, com a mente esfogueada por esses processos que podem ser verdadeiros processos de descida ao próprio inferno interior, nas nossas catábases pessoais, realizando um processo de autoconhecimento profundo a partir do processo persecutório obsessivo. Então, isso é fundamental, porque é uma dor rica.
é uma dor de sentido existencial, uma dor de treino, uma dor de reabilitação, uma dor de saúde, ao ponto que podemos agradecer esses fenômenos que nos chegam quando eles, dependendo do nível de consciência que estagiamos, de agradecer essas dores que nos reabilitam. Aí ela vai falar de uma outra experiência mais egocintônica. Ela vai dizer aqui que nem sempre o êxito e o aplauso, o apoio como a glória terrestre significam conquistas valiosas para o espírito. Né? Ela vem dizer que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as conquistas vêm do atrito da alma com esses fatores que nos afligem. E que muitas vezes essa glória, esse aplauso, esse êxito, são demandas egóicas que estão anestesiando a relação do ego com a consciência superior, e que muitas vezes estão até atrasando o nosso processo de desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Então, dentro dessa realidade, essa proposta mais egocintônica do aplauso, do êxito, das conquistas valiosas do espírito, elas podem se tornar verdadeiros fatores de perturbação espiritual e neurose. Né? Então, ela vai dizer que as dores não têm caráter punitivo. Né? As dores são técnicas de educação da divindade para que nós possamos conhecer a nós mesmos e recuperar a saúde moral em razão da nossa infância espiritual que nos levou a perder em outro momento da nossa existência. Muitas vezes, essas dores não são só técnicas de reabilitação, mas são recursos, às vezes, até salvador, que vão evitar que vão evitar oportunidades de queda outra vez. Então, elas nos causam determinadas restrições momentâneas na jornada da infinitude e que atuam como verdadeira proteção e oportunidade de reflexão para que as quedas psíquicas não ocorram outra vez, nos levando a estágios de sofrimento. Ou seja, nada mais do que um preenchimento profundo da alma pela bondade divina, que nos concede, através dos processos energéticos, a oportunidade de reconhecer o tom certo de viver, nos limitando como um bom pai, mas ao mesmo tempo não nos infantilizando em processos idealizados da vida, entendendo realmente as energias do universo.